Gravar. E aí, como foi o dia hoje? Tranquilos? Eu mandei. Pode falar, Grazi. Não, essa tarefa que você mandou aí agora, eu E vou falar aí? com você. Já escuto essa tarefa há muito tempo. E na hora que eu li a tarefa, caiu uma ficha que eu falei, gente, como é que eu esperei tanto tempo para enxergar isso? Puxa, eu quero muito ouvir o que vocês vão falar da aula dele hoje. É sensacional hoje. Só aceitando a galera aqui. Vitimização, né? É algo que mexe com todo mundo, né? Se a gente não se livrar desse negócio, é mais um. Mesma história. Tá limpando o campo mesmo, tirando da frente. Tirando da frente essas coisas que atrapalham a gente, pra gente conseguir seguir de uma forma Ó, mais entrei leve. na sala aqui, ó. Ah, eu entrei na sala, ó. Aí tô na sala junto com ele. Se eu quero aparecer, eu faço isso, ó. Eu faço isso aqui, peraí. Peraí. Se eu quiser aparecer, mas eu não quero, porque o fone está ativado. Se eu quiser aparecer, aí eu venho aqui e entro na sala, ó. Mas eu não quero, eu tô por aqui assim, ó. Eu tô bem aqui, ó. Eu sou essa bonequinha aqui. Aí eu tô toda ajeitada, eu não entro. Dando aula. Fala, Reginaldo. Boa noite, pessoal. Como é que vai? Beleza? Gisana, Bem, graças a Deus. Maíra. Isso aí. Tracy, a Suzy e mais. Entrou uma galera aqui. Eu coloquei o link no grupo aberto lá, tá? Coloquei esse link de hoje, coloquei lá, falei, meu, vem participar com a gente para ver, porque tem muita gente que perde, né? Essas coisas aqui. Não entra e acaba perdendo e sofrendo no caminho, porque a galera andando sozinha aí no pior ano, não consegue se conectar com as pessoas. E acho que um valorzinho pequeno aqui vão ficar gastando muito na vida, mas gasta tempo correndo atrás sozinho, né? Boa noite, Pablo, tudo bem? Fabriano do Espírito Santo. E aí, fizeram as tarefas hoje, não? Acredito que todo mundo tenha feito, né? Ai, ninguém vai falar, eu vou falar aqui, Leandro. Pode falar. Gente, boa noite. Vou começar contando aqui o meu testemunho. Eu não fiz a tarefa do de hoje porque eu estou fazendo o anterior. Olha só o que aconteceu. Eu queria fazer o Milhão, eu queria entrar no Milhão Club, só que eu não queria entrar sozinha, eu queria que meu esposo entrasse. E aí eu naquela, né, meu Deus, vou comprar o curso, não vou comprar o curso. Aí por fim, eu falei, não vou comprar, porque eu queria que o meu esposo comprasse. Para fazer juntos, porque eu tava querendo muito, mas a gente sabe que quando você não queria obrigar uma pessoa a partir dela para que a comprei, olha só. Aí eu entrei, viu, Leandro? Aí eu entrei no grupo do Trello. Eu falei assim: não, eu vou acompanhar o pessoal, eu vou entrar no network e vou acompanhar os resumos, e assim estava fazendo. Aí quando foi ontem, gente, meu esposo, por livre e espontânea vontade própria, eu orando, né? Ele comprou o Milhão Club. Que coisa boa! E eu fiquei super feliz. Porque eu não queria eu comprar, né, e meio que ficar assim, ai, amor, faz. Não, eu passei o link para ele e deixei ele à vontade. Sabe aquela, ai, amor, vai ser muito bom, mas esse aniversário, que tal? E deixei, depois não falei mais nada. Passou 3 dias, ele comprou, que foi ontem, e aí eu comecei a fazer com ele, e a gente não tá no dia certinho, né, conforme a turma que iniciou, a gente iniciou depois. E aí eu quero deixar para você também, Leandro, é, o meu testemunho aqui de ser maravilhoso você criar esse networking, esse grupo, para você saber que não sabe onde, o quanto isso reverbera, porque eu estava acompanhando já
com os resumos, com o que você tinha colocado lá. Eu estava fazendo as tarefas, mesmo e assistindo o grupo, né, o encontro do grupo. Então já estava transbordando, vocês transbordaram para mim, sem eu nem ao menos ter comprado o curso. Eu já estava aproveitando aquilo de coração, corpo, alma e espírito. E aí Deus, na infinita misericórdia, fez com que meu esposo comprasse Que ontem o bênção. Million Club. Pois é, então foi maravilhoso. É muito bom você proporcionar isso, continua com esse seu trabalho, porque você não sabe onde isso para, né? Porque isso vai reverberar. É igual uma pedrinha que a gente joga na água mesmo e vai ali, ó, fazendo as ondas, fazendo as ondas. E eu estava super disposta a acompanhar tudo sem comprar, né? Porque eu queria que meu esposo comprasse, porque aí a minha família agora a gente vai poder fazer juntos, unidos. É importante Olha demais, como né? Deus é maravilhoso, é. Então eu queria deixar aqui o meu testemunho, viu? Foi Show maravilhoso. de bola. E é importante a família estar junto, né, cara? Tá acompanhando, fazendo junto, todo mundo cresce junto. É uma evolução da família, né? Uma evolução individual, onde um está caminhando na frente, outro está aqui atrás, não, todo mundo na mesma direção, no mesmo passo, na mesma velocidade. Parabéns aí E pela. outra coisa que eu tinha muita dificuldade era de encontrar pessoas que estivessem nessa mesma frequência, que falasse a mesma língua, como ele mesmo fala, né? Questão da linguagem, da unidade. É difícil, meu Deus, como é difícil você encontrar pessoas que estão ali. Aí, quando eu encontrei vocês, nossa, e eu vi o grupo, às vezes eu não consigo estar nos horários aqui, porque agora à noite, por exemplo, eu fico com as minhas filhas. Então, mas ouvir, só de você ouvir, nossa, que legal, você vê que tem gente ali para você se relacionar, para você ouvir, que gente que está na mesma frequência, que tem a mesma linguagem. Então, esse networking é realmente um apoio para a gente continuar, para a gente seguir, né, e nos objetivos, que, claro, todos nós temos. Show de bola. Parabéns aí pela persistência, né? E pela sabedoria, né? De lidar. Porque, né? A Bíblia fala que a mulher é rixosa, né? É complicado. Então, você foi sábia no sentido de deixar ele à vontade, de falar com ele ali, deixar ele sentir a vontade para comprar. E caminhar junto é sensacional. E o importante é que você não deixa de acompanhar aqui, né? Que esse network que acompanha, independente se comprou ou se não comprou, é importante estar, né? A sua presença aqui você contribui bastante também. Então, continua com a gente, independente do que. Sim, com certeza, vou ficar. Soubesse que você ia comprar, eu ia pegar o meu link de afiliado, passar para você. Você comprava, eu te devolvia metade do valor ainda. Bom, meu amigo, pois é, mas ele comprou, ele só me avisou, comprei. Ai, que bom. Porque exatamente eu não queria ficar no pé dele, para depois eu não ficar, né, assim, cobrando nada. Tinha que ser muito por espontâneo, até para ele engajar no negócio, para ele fazer o que ele quer, porque ele viu o valor, ele viu que para a família, a gente como casal, empreendedor, ia ser muito bom para a gente preparar a base. Eita, vai E ser põe, uma maravilha, vai ver. ó, felicidade. E põe ele no grupo lá, põe ele no grupo, Isso! pega o link lá do Trello, fala para ele entrar no Trello também. Tá tudo certo, tá? Vou logo colocar ele. Hoje ele é policial e a gente empreende, né? Mas hoje ele tá Ele prende e empreende, né? vendedores, que é o nosso Travou. foco. Travou tudo. Fala de novo. Ai, ele é policial e a gente empreende. O empreendedorismo agora é o nosso foco. Eu vi seu vídeo hoje lá falando das milhas, né? Eu vi no Instagram. Show de Isso, bola. isso O mesmo. cara é bom, o cara aprende e empreende. E agora aprende. O cara aprende, empreende e aprende. Ora, só sucesso. Eu, Isso, eu conectei com bom demais. aquele cara que vendeu mais e-book do Piorano, o Rodrigo. Tá? Ele mexe com um negócio de score, cara, de vender, ensina o pessoal a. E agora ele tá lançando um produto também de milhas, ensinando a galera. Esse negócio é bacana. Falou aí, eu lembrei dele aqui. Show de bola. E aí? Alguém quer falar? Tracy? Tracy já fez todas as tarefas, ela não para de fazer tarefas. Mulher. Faz tudo. A tarefa de hoje é É que eu pesada, não né? fiz nada. Eu vi a tarefa agora de tarde, eu falei, ih, meu Deus do céu, essa daí é tensa.
Mas, Leandro, conta um pouco do que o Pablo falou na aula. Primeiro ele começa falando que essa é que é algo mais fedorento que ele já viu. Ele falou assim, vamos tratar de um bloqueio mais fedorento que existe, que é a vitimização, né? Que é você se colocar numa situação de sempre estar... a culpa é de todo mundo e nunca é sua. Agora, levanta a mão aqui quem não faz isso. Quem não tá falando, é culpa do marido, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do terceiro, não sei o quê. Então, isso é algo muito poderoso quando a gente se livra disso. Graças a Deus, eu tenho muito pouco disso. Posso até ter em algum nível, né? Não sei, a minha esposa que fala aqui, deixa eu ver. Tem alguma coisa? Não. Ela falou que não, eu tô bem. Mas todo mundo tem em algum nível, né? Um pouco de vitimização. Então, o Pablo trata isso aqui como algo assim, de acabar com a pessoa mesmo. Porque quando você terceiriza a culpa, quando você coloca para o outro a culpa daquilo que você tem que resolver, quando eu falo assim, meu, o governo tem que me pagar tal coisa para eu ser feliz. O Bolsonaro, o companheiro, o Lula, sei lá quem, tem que fazer alguma coisa por mim. E aí? Onde que fica a sua atividade, né? Onde que está você nessa história como protagonista da sua própria vida? Então, ele trata isso como algo, ele fala assim, a coisa mais fedorenta que tem é isso. E é real, né? Quando a gente terceiriza a culpa, a gente quer se livrar daquela responsabilidade que a gente tem que ter no dia a dia. Quando eu falo para mim que a causa da desgraça do meu casamento é culpa da minha esposa porque ela tem um certo problema, sei lá, com ciúme, alguma coisa. Não é o caso aqui, é uma história. Senão ela me bate depois, aí é outro caso. Mas quando eu coloco essa culpa nela, o que que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, cara, eu sou um cara perfeito, estou me eximindo de qualquer culpa, a culpa é dela, não vou carregar, então não carrego a responsabilidade de nada. Eu tenho que abrir essa consciência, ter essa consciência de que eu sou responsável de tudo e eu faço isso por mim mesmo, sabe? A gente está tocando um projeto do Centelhas aqui, a gente teve um problema, eu falei, cara, é o seguinte, tá tudo certo, a responsabilidade é toda minha. Eu carrego toda a responsabilidade disso. Ah, mas foi fulano que fez, tá? Mas quem não orientou? Ah, mas aconteceu isso aqui, mas quem que não deu, quem que não foi falar? Quem que está carregando esse negócio? Eu carrego toda a responsabilidade. Então, tudo que acontece debaixo dos nossos olhos, debaixo das nossas mãos, que a gente tem como agir, é responsabilidade nossa, de alguma forma. Como que eu vou falar depois, se eu não orientar meu filho hoje, se eu não orientar meu filho hoje e ele se tornar alguma coisa ruim lá na frente? Eu falo, não, a culpa é dele, não sei o quê. Eu deixei de orientar. Então, aquilo que está nas minhas mãos hoje, meu filho tem 12 anos. Hoje ele está nas minhas mãos para eu orientar ele. O que ele vai ser lá na frente, é lógico que ele vai tomar as decisões dele, mas ele vai carregar muito daquilo que eu orientei. E se eu deixar? Aí esse menino dá trabalho, mas eu fiz tudo por você, mas você orientou direito, você fez não sei o quê, você fez as coisas que tinham que ser feitas pela sua família, você orientou a sua esposa da forma que tem, você confrontou a sua esposa, o seu marido da forma que teria que confrontar, porque é muito fácil colocar a culpa nos outros, né? E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente vitimiza? O Pablo contou um episódio que foi dos filhos dele, né? Até achei engraçado que eu não tive coragem de fazer isso com meu filho ainda. Ele estava na Disney, os meninos dele, e saiu da Disney, passeou, tava lá e tal. Tava indo embora no carro e os meninos chorando atrás do carro. Ai, caramba, eu não comprei aquele brinquedo que eu queria. Aí na cabeça do pai fala assim: caramba, meu, eu passei, rodei tanto, vim para outro país para te levar na Disney, passei um dia incrível com você e você tá chorando agora por causa de um brinquedinho que você não comprou. Ele falou que parou o carro na hora, encostou e deu aquele brado. Ah! Falou que ele virou um leão lá mesmo, dentro do carro. E a Carol olhou para ele assim e falou: relaxa, né? Foi lá, ele virou um bicho lá para os moleques lá, brigou com todo mundo, falou, cara, eu tô dando tudo para vocês estão chorando por causa de um brinquedinho. Então, o tratamento que a gente tem sobre os nossos filhos também influencia muito, sabe? As crianças, elas têm tendência a fazer isso, né? E se a gente não corta isso na raiz, ele até contou que nos dias seguintes, tudo que a criança ia fazer, os filhos dele ia fazer, falava assim, pai, isso aqui é vitimismo? Pai, isso aqui é vitimismo? E ela aí perguntava, não, isso aqui pode fazer, não, isso aqui então segura. Então, é muito voltado para essa questão da responsabilidade que a gente não tem, né? Que a gente não quer carregar. Eu acredito que é muito forte isso, porque ele impede a gente de avançar,
né? Ele impede a gente de dar um passo. Quando eu deito na cama e falo que a responsabilidade de eu ser pobre é do governo Lula, é do governo Bolsonaro, é do Collor porque me lascou lá atrás. O Paulo não, o Paulo ganhou 1 milhão no Collor, pode nem falar, né? A cara dele. Mas é muito fácil eu colocar a responsabilidade no governo e tudo e não assumir isso para mim, porque isso faz você paralisar mais do que qualquer outra coisa. A escassez, a prisão que a gente tem de algumas coisas. Então, o vitimismo só te faz travar na vida, achar que todo mundo deve fazer tudo por você e você não tem responsabilidade sobre nada. Aí a sua vida, o que acontece? Estaciona, você não anda, você vê as pessoas andando, é como se estivesse numa rodovia, um carro parado e todo mundo passando do seu lado, aqui. Passando, 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 e você não consegue caminhar. Por quê? Você é vitimista, você é uma pessoa que não consegue acompanhar as pessoas, você é uma pessoa que simplesmente passa para o outro a responsabilidade que você deveria ter de estar pisando no acelerador lá e caminhando. Pode falar, Grazi. Aquela questão que ele sempre fala que ele não entra na justiça contra ninguém, tem alguma coisa a ver com essa relação de vitimismo? Não entendi a pergunta, acho que cortou. Ele sempre fala que ele não entra na justiça contra ninguém. Isso tem alguma coisa a ver com a posição de vítima, de se fazer de vítima? Eu acredito que não, porque seria justo. Quando você tem uma ação contra alguém que é justa, ele só. Por que que eu entendo que ele não faz essa questão de ir para o processo para cima de alguém? É a questão de economizar energia e gastar energia em outra coisa. Porque ele coloca lá um processo em cima e ganha 1 milhão, só que ele faz 1 milhão em outra coisa muito fácil. Então, por que que eu vou gastar energia aqui, sendo que eu posso voar aqui? Então, aqui eu vou estar gastando energia a 100 por hora e aqui eu estou voando a 1000 por hora. Então, essa troca de energia, eu acho que ele colocando na balança não vale a pena, entendeu? Porque seria até justo, da história que ele conta, no caso do Brasil Telecom, quando ele foi agredido lá pela menina, né? Seria justo ele processar, ele ia ganhar 1 milhão. Porém, a energia que ele ia colocar naquele ali não ia levar ele a caminhar em passos mais largos, como a energia que ele colocaria do outro lado. Tudo bom, Dani? Boa noite. Boa noite. É isso, Grazi? Tudo bom, Obrigada. gente? Cabecinha borbulhando? Falando de vitimismo aqui, o que a gente é, né? Você é também, Dani? Oi, estão me ouvindo? A internet aqui tá ruim. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Eu tô brincando com o Reginaldo, passou a noite com a cabeça borbulhando de ideias. Encheu a cabecinha dele de infinitas possibilidades. Eu assisti depois, ficou muito bom. Já deu certo, né? Já é. Quando o Espírito Santo tá na frente. Leandro, Oi, pode falar, Gilberto. só para, assim, uma coisa que você comentou, e de certa forma você tocou no ponto, mas do vitimismo, mas o que assim, me chamou muita atenção, o enfoque que ele deu na questão da governança. Porque ele contou toda essa história, mas ele fez questão de enfatizar com mais veemência a questão do papel que nós temos que ter de governança, né? Pelo menos foi o que eu Que é o contrário do senti vitimismo, também. né? Assim, mas aprender a governar no agora, né? E acaba, se a gente não se posiciona, e inclusive quando ele fala o exemplo dos meninos dele, ele cita a questão do Miguel, né? Para você se posicionar como Miguel nesse sentido. E queria no sentido de ser ousado com relação a um posicionamento né? Porque ele conta a história de Miguel no enfrentamento com Lúcifer, não foi isso que ele comentou lá? Então, essa coisa também me marcou muito, esse posicionamento que a gente queria que ele nos chamou a atenção para que a gente pudesse ter, né? Nesse sentido, de sermos impetuosos assim, com relação a esse posicionamento. E você comentou o aspecto que ele teve com os filhos, né? No sentido de até a Carol ter assustado,
mas ela compreendeu no momento, né? Sim. Quando ele deu o sinal. Então, isso é importante. Foi legal, eu gostei muito esse aspecto da gente saber se posicionar como governante. Porque a E, pessoa só é inclusive, vitimista quando ela não governa. inclusive essa questão de confronto, às vezes, nesse sentido, para que você possa se posicionar como governante, né? Foi o que ele assim, enfatizou com muita veemência pelo menos foi o que eu percebi, Sim. né? E quantas coisas acontecem na nossa vida que sai do eixo porque a gente deixa, porque a gente não governa. Se você tem um projeto na sua mão, se você como médico, quantas coisas dentro do seu escritório acontecem de uma forma que você não esperava, porque você deixou de dar um comando, porque você deixou de orientar, porque você deixou a coisa solta, as pontas soltas ali. Aí, quando acontece, você vai achar um culpado. Mas por que a gente não antecipa isso e governa sobre todas as coisas? Eu acho que é muito isso, sabe? O contrário do vitimismo é o governo. Quando você governa sobre todas as coisas, não tem vítima, não tem essa de você se colocar como uma pessoa abaixo de qualquer outra coisa. Por quê? Porque você está governando. Você está acima de todas as coisas. Você vai lá, você enfrenta o problema, você assume a responsabilidade para você e não tem quem vai te parar. Agora, o vitimista, ele para, ele trava, ele para no outro, ele para na culpa, ele para em um monte de coisa. É uma pessoa insegura, né? Geralmente é uma pessoa insegura, geralmente é uma pessoa que não sabe dizer não. E ele tem, às vezes, até um cuidado, porque quando ele fala, às vezes pode transparecer ser ríspido nesse sentido, né? Ele comenta essa situação e ele mesmo comentou de que, a partir do momento que a gente se posicionasse dessa forma, muitas pessoas estariam se assustando com o nosso posicionamento, porque às vezes poderia dar essa impressão de passarmos a sermos mais ríspidos no posicionamento. E eu acabei de falar isso, Paulo. Estava numa reunião agora, e num projeto que a gente toca aqui, eu acabei de falar isso na reunião que eu estava anterior. Eu falei para a pessoa, assim, uma situação que aconteceu, eu deixei pontas soltas, Leandro, deixei pontas soltas. Eu deixei o negócio solto, não assumi, não é que eu não assumi, deixei solto. Aconteceram algumas coisas que eu preciso tratar. E eu falei assim, a partir de agora, talvez você veja um Leandro diferente que você nunca viu. Por quê? Porque eu vou precisar tratar o negócio com mais rigidez, eu preciso tratar o negócio mais aqui junto comigo. Então, talvez você não vai ver um Leandro diferente, não um Leandro ruim, não um Leandro que não sabe o que está fazendo, mas uma pessoa que vai trazer para ele aqui, tomar as rédeas e falar assim, agora é comigo, deixa que eu assuma essa responsabilidade. Agora, se imagina se eu faço o contrário, se eu fico caçando treta, se eu fico caçando bagunça, se eu fico caçando culpado, eu crio toda uma bagunça, eu gasto energia com tudo isso aqui, ao invés de eu assumir a minha responsabilidade. Então, eu prefiro trazer para mim, assim como o Pablo orienta, né? Esse é o papel de quem governa, traz para você, mata no peito a bolinha aqui, ó, põe no chão e vai jogar o jogo que tem que ser jogado. Acho que é bem por aí. O governo, ele é o contrário do vitimismo. Se a gente não governa, a gente é vítima. É isso, Dan? Tu me perguntou antes ali, né? Daí eu não te respondi. Deixa eu falar alguma coisinha de vitimismo. Acho que vai ficar bem claro para vocês. Alguém falou no início de se fazer de vítima. Esse já é um ponto pior. Vamos dizer assim, está num estágio mais avançado de um problema, de uma doença. Vamos colocar quando diz que tem estágios, né? Vamos brincar. Porque vítima, nós não conseguimos evitar, vamos pensar assim, nós somos, olha o detalhe, vítimas. Por exemplo, alguém que roubou, ali ele falou da empresa, alguém que traiu, alguém que um assalto, tu foi a vítima. Existe, né, na justiça, o réu e o culpado, a vítima. Nós somos vítimas de uma situação. E aí uma pessoa que foi abusada, estuprada, claro que ela foi vítima de um algoz, de um criminoso, de um, né, vamos lá, do culpado. Existe culpado e a vítima. A diferença que a ficha que nós temos que cair, nós brasileiros, e que ele nos ensinou, é o vitimismo. Em algum momento da tua vida, teve uma situação. Vamos pensar assim, eu fui roubada lá, não sei o
quê, ou eu fui a pessoa, tu passa daqui 10 anos, ela tá lá, não, nada deu certo, porque aquela vez me roubaram, e aí eu nunca mais consegui. Uma coisa que aconteceu, e a frase que ele disse que eu uso sempre, e tá em Romanos 8:31, que é do jeito dele, mas tá ali. É assim, né? O que te define não é o que te aconteceu, se tu foi roubada, traída, enganada, abusada, sei lá, né? Tu foi uma vítima de algo, mas o que te define é o que tu faz diante disso. A diferença dos vitoriosos e dos perdedores, ou do sucesso, ou não, os dois foram roubados, os dois foram traídos, agora aquele ficou sentado em cima do problema há 5 anos, 10 anos e não saiu dali. O outro, bom, roubar, e agora o que eu vou fazer? A palavra lá fala também, eu gosto muito de Neemias, parou, chorou, criou uma estratégia e foi à luta. O que eu vou fazer? Tem um muro caído. Bom, eu posso sentar e chorar o resto da vida, ou eu achar uma solução, eu vou buscar uma estratégia, eu vou falar com o rei, o que tu faz diante daquilo que te define? Isso é não ser vítima. Eu fui, mas eu me mexi, eu fui atrás, eu fui buscar, eu comecei do zero de novo, e eu fui ou tu senta e a vida inteira a tua história é traída, ou abandonado, ou rejeitado, ou aquilo, ou coitado, né? Então, né? o que tu faz diante do que te acontece. O que você está fazendo com o que fizeram com você, né? Tem uma frase que ele usou. O que te faz, o Romanos está dizendo ali, o que diremos, pois, diante dessa situação? É que está lá em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E o que diremos, pois, diante do que fez? Aí que ninguém... O que eu vou fazer diante daquilo? Então, vítimas somos. Somos vítimas de alguma coisa sempre, né? Alguém enganou, putz, caí de novo, mas que... Né? Agora, o que eu faço com aquilo? E é a diferença do vitimismo. Aí tem uma pessoa que entra no papel de vitimismo a vida inteira. Foi o governo, foi o vizinho, foi não sei o quê, foi o plano Collor, o plano Bresser, o plano Lula. E aí continua, passa plano e tem plano e tu continua lá. É isso que ele quer que a gente tem que ter nojo. Não! Todo mundo passou por um plano tal lá. E tem uns que pararam no tempo e nunca mais conseguiram, e o mesmo plano e o outro tá milionário. Qual é a diferença Então, vítima, sim, não podemos dizer que a gente não é vítima. Claro, eu fui de um monte de coisa, vocês também foram enganados, traídos, sei lá o quê, né? Uma pessoa chega lá, abusar. Claro que foi vítima. Ele não pode dizer, não fui, claro, aquela pessoa que foi abusada, aquela pessoa que foi estuprada, claro que foi. Mas o que ela faz diante disso? Ela vai morrer? Tem pessoas que se matam, ou ela vai à luta. É isso que ele está querendo dizer. Se ele sentasse e lamentasse, que também a gente tem que ter um tempo disso. Neemias sentou e chorou, e depois foi à luta. Então, chora, mas não 10 anos, 20 anos, 5 a vida inteira. Então, a gente tem que entender, a gente tem que reconhecer que somos, senão a gente fica... ele que hoje está, fica inatingível. Não, ele também teve, mas ele... Vamos adiante, vamos lá, isso não vai me parar, ele fala muito isso não vai me parar. Então aconteceu, Senhor, por quê? Aí tu vai, todas as coisas cooperam, vai ter um significado, o Senhor vai me ajudar, mas bora? Aí tu vai para um vitimista, uns amigos que a gente vai deixar no passado, eles estão há 10 anos. Pois eu não consegui, desde aquele caso lá, daquele plano lá, nunca mais eu voltei. Aí seu vitimismo, não é o vítima, é o vitimismo que absorve. E quem como é que é? Não sei quem falou, aquela que se faz de vítima, como é que é? Não, é pior ainda, porque essa nem teve o caso, que existe. Que eu digo que é os mimizento. Nem teve, tá se fazendo. Aí tá se fazendo. Nem teve uma situação. Aí ainda, por isso que eu digo que é um estágio avançado. É pior aquela que se faz de vítima. Tipo assim, bom, daí ela nem foi, porque a gente pode contar um caso aqui, se quiser ficar contando cada um das suas tragédias, nós fomos. Mas outros nem foram, daí é pior ainda. E ela tá se fazendo. Né? Então é isso que eu queria dizer. Não é só se fazer, a gente passou. Mas o que a gente faz diante daquilo que nos define. O que vai definir na lápide o que ela fez diante. Do poço ao palácio, governador de Jerusalém, rei de Jerusalém, governador do Egito. É aquilo o que eu faço diante disso. Sabe uma história que fica muito legal, que eu adoro falar nessa história?
José. Agora vocês vão lembrar. Quando a mulher do Potifar armou aquela arapuca para ele foi vítima ou não? Claro que foi. Uma vítima da mulher. Ponto. Agora, o que ele faz diante disso mostra o caráter, a hombridade, a conexão com Deus, quem ele é. O que eu faço diante daquilo, ele podia querer se matar. E aí, não, minha vida acabou, sei lá o quê, o vítima. Ele foi vítima, então, vítima nós seremos vítima. Davi foi vítima de Saul por muito tempo. E o que ele fez diante daquilo? Ele não matou ele não foi atrás, ele não ficou, ai, Saul não me ama, Saul não me quer. Não, ele fugiu, foi à luta e cada vez criava estratégias. Isso é se governar. Ah, ele não quer que eu seja rei, mas eu sei que eu vou ser um dia. Segue aí, Saul, até a hora que Deus quiser. É isso que a gente tem que ter a visão. Deus, tu tá na prisão, porque aquela mulher desgraçada me rasgou, queria me pegar e não sei o quê, porque tu fez isso comigo, Deus, eu sou tão bom, eu sou um menino tão correto. E ele não tem nenhuma reclamação. Ele vai pra cadeia e fica dizendo, Deus, eu confio no meu Deus, e ele vai me honrar, baixou a cabeça, governou na prisão, gente, ele é governante na prisão, ele tomou conta da prisão, virou o chefe de tudo. Então, é isso que a gente tem que ser. Numa cadeia, numa prisão que a gente vive familiar, social. Governar. E José e Davi é o exemplo na veia. Eu acho muito interessante o que Paulo fala em Filipenses, né, no capítulo 4. Ele fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, ele governou em todas as instâncias da vida dele por onde ele passou. Ele não se abateu por nada, ele não se vitimizou por nada, porque até o Pablo falou isso hoje, que a vítima, ela entende que ela é um coadjuvante da história dela, mas ela está protagonizando o papel de vítima. Ela é a principal da história, mas num papel de vítima. Então, ela acha que ela, ai, coitadinho, só mais um nessa história. Não, você é o papel principal da sua vida, se fazendo de vítima e ficando para trás na sua própria história. Você está ficando para trás. O que esses camaradas da Bíblia fizeram aqui é sensacional. Eu vejo Davi, quando ele errou lá com Betseba, né, que o filho dele estava doente, ele orou. Quando o filho dele morreu, falou assim, o menino morreu. Ficou feliz. Quer dizer, assim, a bola para frente, vamos para cima. O que eu podia fazer até que eu fiz, não foi dessa vez, vamos embora. Então é levantar, é você realmente pegar esse papel que você tem de governante e realmente atuar como um governante, né? E o Paulo, o que define Paulo é o que ele fez diante das situações todas, do naufrágio, da prisão, e aí não vou parar, vou escrever, agora que eu vou escrever o que ele deixou, o que ficou do legado que ele fez diante do que judiaram dele, de vítima. Ele foi vítima do sistema, né? Mas ele não agiu como. Então a gente tem que ter essa, senão a gente enlouquece, gente. Ai, como que eu não vou ser vítima se eu fui roubado lá? Claro que tu foi, mas agir com vitimismo é diferente de ter sido vítima. E ó o código. Todos, porque tem perseguição, todos os grandes vitoriosos e os exemplos nossos bíblicos e o nosso mentor, eles vão vir atacar coisas sem culpa nenhuma, porque a vítima não gerou culpa, né? Então, do nada, como o Davi, como o José, do nada, né? Então, todos os grandes é porque superaram uma ação que ele foi vítima, porque vão correr atrás injustamente, né? E vão querer judiar injustamente, debochar, falar que é os haters, que ele fala, por que comigo? Porque tu é... Então, aquele momento tu foi vítima. Mas como resolver isso que é o governante, que ele está ensinando nós. Tá? Isso vira uma chave enlouquecida. Acho muito interessante quando ele falou do... Você quer falar, Paulo? Tá sem o fone, tá mutado. Tá fechado, Paulo. Verdade. Agora sim. Isso que a Dani comentou e você falou também, primeiro é de Paulo, porque é aquilo que eu comentei, ele aprendeu a andar numa antiga oração, usando termos fora dentro do que
do que a gente usa dentro da igreja, ele se posicionou vibracionalmente. Ele conseguiu manter uma vibração e ele atuava em todo momento com essa vibração. Então, ele de uma certa forma, ele criou essa questão. E isso, o Pablo também vem orientando, porque ele fala, ali ele deixa claro que nunca mais ouvir a opinião. Você nunca mais vai ouvir a opinião. Outra coisa, você vai dar atenção aos seus conselheiros, a quem você coloca como pessoas que tiveram propósito, que têm propósitos semelhantes aos seus, e aí você vai se abrir a ouvir esses conselhos. Não ficar ouvindo a opinião de quem nem tem, às vezes nem sabe o propósito que ele tem na vida. Então, na realidade, o que ele comentou, ele nos deu algumas ferramentas para que a gente possa começar a criar também a gente se sintonizar, porque a maneira como eu vou enfrentar determinadas situações, ela é diferente da Dani, ela é diferente do Leandro, do Edinaldo, né? da Gessana, né? Gessana, e da usuária do Zoom, que eu não sei. E tá claro, cada um vai ter uma maneira de enfrentar, mas de uma certa forma, o que está acontecendo aqui? A gente está vivendo um propósito, um mesmo propósito, porque não é o que nós assistimos de manhã, fizemos ali, ficamos várias horas, fizemos as tarefas aí durante o dia, quem teve a oportunidade. E agora nós, à noite, estamos tentando, assim, cada um dentro da sua maneira de enxergar, colaborar para que a gente possa estar aprendendo mais ainda com o que foi repassado. Ó, deixa eu dar duas clarezas aqui, só para que fique talvez vai entrar melhor, né? Você sabe que eu sou treinadora mental para mudar lá a mentalidade. Vamos lá. Voltando ao vitimismo, o cara é culpado, pega o código, o cara é culpado, tá? O cara que matou, aí o cara que roubou, o cara, não importa, a situação, existe o culpado, ainda mais, né, eu trabalho na área jurídica, existe a vítima, ponto, tá? Agora, ele fez, quem é responsável é tu. Quem vai mudar a tua vida é tu. Bom, eu vou ficar chorando, como uma viúva daqueles tempos de antigamente, passando 10 anos, bota aquela roupa preta, aquelas portuguesas lá e passa a vida inteira porque eu fui morrer o meu filho, alguma coisa assim, ou eu vou fazer uma nova história. O responsável para mudar a vida somos nós. Independente que existe um culpado. Agora, se tu ficar dizendo por causa dele, por causa do Lula, ou por causa do Bolsonaro, por causa dele, tá, foi por causa dele. Porque aquele cara, eu sei, mas o que tu vai fazer agora? Agora, entendeu? Tu é responsável pela tua vida. É isso que ele tá querendo. E quem governa, o dinheiro vem para quem governa a situação. Quem é vítima, bota a responsabilidade da vida em cima do outro. Foi por causa dele. Ah, eu sei que foi, mas agora o que eu vou fazer? Então a gente tem responsabilidade e o culpado. Ou existe sim, nós temos que liberar perdão, enfim, mas nós somos responsáveis só nós. Então não dê a responsabilidade das consequências dos atos da tua vida para a mão de outro. Aí falando de opinião, aí a gente vai pensar assim, como que eu não vou perguntar para as pessoas? Aí não posso mais dar opinião, não posso ouvir. Isso choca quando tu começa, quem é novo nesse movimento, né? Gente, opinião, tá? Se tu vai pro Aurélio lá, opinião é a minha responsabilidade diante de uma situação. Opinião é o que eu acho. Então, por exemplo, vou brincar aqui com o Paulo. Eu não gostei desse fone de ouvido azul. É a minha opinião. Isso aí é a minha opinião. Opinião é coisa barata. Ele fala assim, o Pablo vai falar. Opinião é a minha. Eu acho que o teu óculos seria melhor vermelho. Eu acho. Mas eu não acho. E daí? Eu prefiro verde do que rosa. Mas eu não. Opinião é uma opinião da pessoa.
O conselheiro que tu vai perguntar, ele entende daquilo. Eu vou perguntar pro Reginaldo como é que tá as finanças, como é que tá o dólar, como é que tá o euro. É uma pessoa que entende. Então, tu vai ter com quem entende para, então, tu tomar uma decisão, tu ter a tua opinião. Quando a gente não sabe, a gente pergunta para qualquer um e a opinião dele é: eu acho que tu faz aquilo. Tá, mas tu só acha. Aí entra a segurança. Não, vai para quem entende. Olha, no momento não é de investir, agora tá baixo, o dólar agora tá alto, é melhor fazer isso. Isso é conselho. Estão entendendo? Então a gente só não ouve. Não gostei do teu cabelo. Tá, meu amor, beleza, que legal, entendi que tu gosta assim, que bom, vou pensar pra te agradar, se eu quiser um dia eu boto, mas eu tava à vontade de fazer isso agora. Então, quando a gente vira a chave, não é ofensa, só que a pessoa dá a opinião dela. É como a gente vai na loja, gente, eu sou loira, né, e clarinha. Quer ver quando não tem cor nenhuma, tem amarelo, eu não uso amarelo, porque fico apagada ou creme. Ficou tão lindo na senhora. Minha filha, eu tô vendo que ficou horroroso. Entende? Tu não tem que opinião é a dela. E por isso que a gente não pode ouvir, porque coube nela. Eu adoro o amarelo, mas numa morena. Então, opinião é a opinião da pessoa, não tem valor porque é o que ela pensa. Agora, conselho, cuidado, porque conselho tu tem que ouvir, refletir, não precisa seguir, mas tu subentende de alguém que entende. Ele dá um exemplo, por exemplo. Tu vai falar com a tua amiga que casou 5 vezes e tu quer salvar teu casamento. O que tu acha, amiga? Ela não entende de casamento. Como é que vai perguntar pra ela? Tu vai falar com uma pessoa que entende de casamento. Então é isso que a gente vira a chave, porque a gente sai perguntando pra vizinha. A gente fica falando qualquer coisa. Não. Conversa. Opinião não é a opinião da pessoa. Então não é que tu vai menosprezar, mas internamente, legal que tu gosta mais disso, mas eu gosto dessa. Bom, e se tu quer saber uma coisa séria, pergunta para quem entende. Por isso que Salomão tinha de cada área. Ele consultava, para ele estar informado. Fui clara? Valeu a pena? Claro. Foi sentido? Sim. Eu aprendi uma coisa assim, que as pessoas que vão dar conselho pra gente, elas sempre falam das experiências dela. Nem sempre é um conselho didático, onde que a pessoa pensa aquilo ali. O que eu fui vítima na minha vida inteira. A Dani chega para mim: Leandro, o que você acha disso aqui? E a minha vivência vai fazer com que eu aconselhe ela nesse negócio aqui. Mas nem sempre é a coisa correta a se fazer. Foi o que eu vivi, talvez não caiba para ela. Né? Toma banho. Eu falo assim, não sei se alguém vai querer falar, mas teve situações que eu já me coloquei como vítima também. É por isso, Leandro, é por isso que ele comenta, para avaliar os resultados. A partir dos resultados é que a gente vai... Né? Exatamente. É o José do Egito e um outro carcereiro, que ficou lá lamentando, carcereiro não, um preso, ficou lamentando e o que eles, né, a diferença. Quando eu tinha 12 anos, meu pai, ele contar uma situação que eu fui vítima. Aliás, quando minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 9 anos. Meu pai falou assim, um dia eu vou ver todos esses moleques aqui embaixo da ponte usando droga. Meu pai falou isso aí. Né? A gente foi embora, beleza. Com 12 anos foi visitar meu pai não rejeitou a gente nesse momento. E também não quis mais saber do meu pai. Eu fiquei 12 anos sem falar com meu pai, mesmo morando próximo dele. 12 anos sem falar com ele. Aí, lógico, me envolvi com droga, com um monte de coisa. Aconteceu o que ele falou, exatamente. Só que eu ressignifiquei isso com 26 anos. O Espírito Santo me cobrou isso aqui, falou. Aí eu tomei posse daquilo ali e assumi toda a responsabilidade que meu pai não teve. Na época, eu mandei uma carta para meu pai, pedi perdão para ele, perdoando ele também de tudo que ele fez, pedi perdão para aquilo que eu nem tinha feito. Né? E falei: pai, me perdoa por não ter ido atrás do senhor também. Mas... eu sempre considerei assim, vivi nas drogas porque meu pai falou isso, porque me abandonou, porque isso, por aquilo lá. A partir do momento que eu assumi o papel de homem da minha vida, de protagonista da minha própria vida, e fui lá e fui falar com ele, voltou meu relacionamento com ele, a gente se entendeu, vivi com ele até o dia que ele morreu, foi pouco tempo depois, mas
isso me trouxe uma força para eu seguir para frente, seguir em frente. Trouxe uma força para eu seguir em frente. Agora imagina eu, até hoje, com 42 Vai comer o anos. quê? Com 42 anos que, ai, meu pai, Vai ai, comer o quê? aconteceu isso, ai, meu pai falou isso, por isso que eu fiz isso. Então, hoje eu conto essa história para edificação de alguém, mas eu não carrego isso comigo mais. Esse peso ficou lá atrás. Então, quando você carrega o peso do vitimismo, ele vai te travar de uma forma na sua vida que você não vai conseguir caminhar. Então, o protagonismo, ele traz para você, o senso de responsabilidade traz para você uma estrada sem nenhuma barreira na frente, só para você pegar e meter o pé. Assim, eu vou, puf, e vai. Você retrai, você tira esse vitimismo da sua vida e só vai. Você não para por nada. Você não para, você é protagonista da sua própria vida. E quando ele fala, ele faz até a encenação lá do sequestro, né? Na live. Ele fala que você sequestra a sua própria alma quando você é vitimista. Mano, isso é muito forte. Você é o sequestrador da sua própria alma, cara. Olha como isso é forte, né? Você pede resgate da sua própria alma quando você é vitimista. Quando você fala assim, ai, coitadinho de mim, autocomiseração, coitadinho de mim porque tá passando por isso, você tá pedindo que aquela pessoa te pague um resgate para você sair daquela situação. Você se colocou aqui. Foi a diferença que a Dani falou, né? Da vítima real, daquela que se faz de vítima. Então, você sequestrando, olha, isso é muito forte. Você sequestra a sua alma pedindo qualquer moedinha para outras pessoas para que você saia dessa situação e consiga caminhar. Agora, você tem que realmente pegar, assim, observar situações, como eu contei uma situação minha, observar as situações, pontuar, eu sou vítima aqui, eu sou vítima aqui, eu me faço de vítima aqui, aqui é real, aqui não. Se é real, vai lá e resolve. Se é uma situação real que você é vítima mesmo, vai lá e resolve essa situação. Ah, você está se fazendo de vítima, resolve também, tira essas amarras de você e vai caminhar. Acho que essa é a pegada, você arrancar de vez esse negócio das suas costas, tirar todo esse lixo que a gente carrega de dores que a gente tem no passado, que a gente carrega de pessoas que teoricamente oprimem a gente de alguma forma, e enfrentar mesmo os problemas, tirar e seguir. Senão a gente vai ficar travado e não chega a lugar nenhum. Uma coisa muito séria também, gente, que tá se tomando no Brasil, tá? O Brasil tem né, país maravilhoso, mas o povo, ele foi formado porque nós temos escravos, nós temos os que vieram para cá, os estrangeiros, então não estavam no país deles, os índios, então todos eles se formaram como vítimas. Ai, coitadinho, apanhavam. Ai, coitadinho dos índios. Coitadinho daqueles estrangeiros, vieram lá, largaram a casa, E a gente tem isso na genética, que vocês viram que o vitimismo, né, que vive um vitimismo, ele adora ser. Ai, eu tenho que te contar, tu não sabe da minha história. Daí chega a pessoa, tu tá falando tudo isso aí, mas tu não sabe. Se eu te contar a minha história, tu chora. Vocês não viram um dia que ele falou assim, eu não sei a tua história, e eu não quero saber, mas todos têm histórias trágicas, mas o que te define é o que tu faz diante disso. Então, como que a minha pode ser pior que a tua, ou porque eu perdi não sei quantos, roubou, matou, eu fiquei não sei... Não, por isso que a gente não adianta tocar na dor, porque quando ele ensina a governar sobre isso. E isso é uma pegada, gente, porque senão a gente entra nesses grupos de ajuda e aí tu fica ouvindo. Aí ele me roubou, daí eu fui pra rua, daí a minha mãe me deu, o meu pai me abandonou. Eu não tô exagerando aqui, eu tô fazendo uma dramatização para gravar, mas eu também tive, né? Todo mundo tem. Então, mas o que tu faz diante disso? E vocês viram, liga uma amiga, e elas me ligam, eu tenho que te contar. E não é. E elas querem afago, elas querem que passe a mão. Se tu passar a mão por cima, tu tá reforçando o vitimismo. E é o que tá acontecendo. Que aí eu venho lendo. Não, tu não sabe, Dani. Tô aqui contando, ele me contou agora aqui. Mas assim, a minha vida foi uma tragédia, que o meu pai me abandonou. E eu digo, coitadinho, coitadinho. É o que mais as pessoas adoram. Ela sai de lá estufada porque ela é coitadinha, gente. Que coisa maligna, que inverte, é diabólico. Isso alimenta ela. Porque é bonito ser vítima.
Isso Ela é se vítima. alimenta disso. O vítima no Brasil é bonito. Eu tenho a descendência afro que sofreu, meu bisavô foi pro tronco, não, porque minha família veio da Itália, passou um ano no navio, então por isso eles buscam, se não tem, eles buscam uma tragédia. Buscam uma tragédia, e buscam uma tragédia. Gente, todo mundo tem, né? Vamos falar de José, de Davi, o Saul queria matar o Davi. Todo mundo tem. Agora, o que tu faz diante disso, se a gente ouvir. Então, a gente tem que ser muito delicado. Digo, eu sei, todo mundo tem, mas não vamos, eu já sei, tu já sabe. Tu deve tá contando agora. O que nós vamos fazer para melhorar? Visão prospectiva, é isso que ele... Então, o vítima não prospera, por isso que o Brasil tá travado, porque todo mundo, nossos descendentes, nosso avô, nosso bisavô tem uma tragédia. Porque roubaram as terras, porque não sei o quê, e porque me roubaram e roubaram a poupança, e só tem tragédia. Eu sei que tem. Mas é os líderes e os governantes e os milionários e gente, fazer os países mais ricos no deserto, daquele povo Alibaba lá, e aí tem tragédia, mas eles conseguiram fazer lá de Dubai, e aí? E aí nós estamos aqui, por quê? Porque... Gente, não alimente. Isso é demoníaco. Porque Deus não fez filho vítima. Ele fez governantes e reis e reinantes. Rei não, por favor. Então a gente chega... Ai, tu tá falando isso? Porque tu não sabe o que me aconteceu. Não, eu não sei, não adianta fazer, mas não pode ser pior ou maior que a vizinha do lado ou a amiga. Vamos pensar o que a gente pode fazer com isso? O que tu pode fazer agora para melhorar? É o que ele faz. Então, quando a gente vira essa chave, bom, eu me droguei, o Leandro, né? Bom, e agora? Tá, e agora? E agora eu vou ficar aqui, ou eu vou morrer de overdose, ou eu vou sair? Entendeu? Não adianta ficar no passado. Aconteceu, meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou, e depois meu pai meu também tem eu me perdoou e tal, e agora? E agora? E agora? Então, gente, a gente tem que sair por aí, não reforce. Pelo amor de Deus, de um jeitinho. Vamos pensar em outra coisa? Vamos pensar o que te faz feliz? Porque elas querem, gente, só o que vem pra... Ai, e agora? É o alimento que ela precisa, né? Você concordar com ela. Não, e olha, sem saber, tu tá agindo... Por isso que ele disse, o diabo te adora. Não, gente, não. Se a gente fizesse coitadinho dele. Matou, tu enterrou a pessoa. Tu enterrou, e ela... Não, eu comecei falando, não deixa eu falar, por isso que eu vou cortar. Que... Isso tá intrínseco no brasileiro. Aí tu vai na Alemanha, tu vai na Itália, tu vai na Europa, tu vai na Inglaterra, Estados Unidos já. Faça chuva, faça sol, eu vou trabalhar e eu vou fazer porque eu vou vencer. E esse espírito aqui no Brasil, pelo amor de Deus. O Brasil é um país de pessoas maravilhosas que tá pairando no ar, Deus me perdoe, porque pairava era o Espírito Santo, mas pairando um espírito vitimista no mundo, pelo amor de Deus. Então, a gente não pode, a gente tem que abraçar, sei lá, chega ali, acolher, beleza, agora o que a gente vai fazer? Gente, nós somos governantes e temos que levantar e fomos chamados para mostrar que a gente governa sobre todas as coisas, que tu pode sair daí, que tu consegue, que é possível, filhos de Deus, é assim que a gente tem que tratar as pessoas, gente. E nós vamos conseguir, eu acredito que é um batalhão, é um todo o tempo que a gente governa, que a gente é filho de Deus, que a gente pode todas as coisas, como disse Paulo. É isso. Faz sentido? Eu queria fazer uma pergunta. Faz sentido com resultados. Eu acho que sim, o resultado muda tudo. Assim. Muda. Fala, Cláudia. Eu queria fazer uma pergunta, se de repente o otimismo ele não está ligado à zona de conforto. Porque quando eu estou na zona de conforto, eu fico ali, né? Eu sou assim, eu sou assado. Só que eu sei que para eu sair desse estado, eu preciso fazer um esforço. Esse esforço pode ser mental, emocional, físico, espiritual. E aí, eu ouvindo a sua fala, Dani, me veio... deixa eu ficar aqui, porque aqui é mais confortável, aqui é conhecido, aqui eu já sei o que eu vou fazer, aqui eu já sei qual vai ser o meu discurso, a minha fala, até que vai chegar alguém e falar assim, para com isso, sai disso, não, me deixa aqui, porque aqui para mim está confortável. Né? De uma forma ou de Então, eu outra, ele não penso quer muito que enfrentar tem a a ver vida. com isso.
porque vai dar trabalho sair disso. Reescrever, ressignificar, buscar outras alternativas, isso vai dar trabalho. Por isso que o cérebro fica dizendo para a gente, fica aí como vitimismo, né? Com o vitimismo, que é mais fácil. Para que você vai sair disso? Essa história é tão bacana, as pessoas vêm aqui falar, coitadinha, muitas vezes recebe até um mimo por conta disso. Peraí, deixa eu botar uma chupetinha adoçadinha na boquinha dessa pessoa, porque coitadinha. Então, eu penso que também tem a ver com essa questão, né, de sair da Sim, zona de conforto. Acho que como sim. tudo, né? Tudo que nos aprisiona, a zona de conforto é uma bolha, né? Uma prisão, né? Sim, Acho eu que a Tracy concordo. quer falar. Pode falar. Na verdade, é tudo junto, é a ambiência, é a cultura, e a gente vai se acostumando. Só que a nossa função aqui, que a gente vai subindo de nível, é aos poucos e passando isso para quem está à nossa volta. A gente aprende a correr de quem é assim, quando a gente sobe nível, a gente não quer mais estar nesse ambiente. E a nossa função no geral, é muita gente. Mas é tudo, é a cultura, é a pessoa, a ambiência da família é assim. Então, ela vai ser... Tem muita gente assim. E eu já fui assim, a gente já foi assim. Aí você vai crescendo, amadurecendo, em sabedoria. Depois que eu entrei nesses grupos de mindset, você vai fazendo os cursos, você vai tendo outra cabeça. E fica insuportável alguns ambientes para você. Aí eu entendi que na função Bíblia sempre disse isso. Deus sempre disse contra o vitimismo, que a gente tem que ter postura, que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que se amar. Então, não tem nada de vitimismo na Bíblia. E principalmente no meio de quem... Eu vim de uma cultura assim, somente no meio evangélico, de quem estuda a Bíblia, a maioria é vitimismo. Então, assim, a gente vai aprendendo, você sobe o nível. Então, você tem que ajudar. A sua obrigação é ajudar e ir passando para a gente pode. Primeiro para os da casa e também transformando isso na gente, que eu fui mudando isso, né? Mas nossa cultura aqui é muito forte nisso. Então, o que a gente puder fazer para transformar é a nossa função, o propósito, na verdade, é esse, né? A gente tem que orar, gente. Não tem teu nome ali, amada. Tá escrito usuário do Zoom. Tá fechado. A gente tem que orar pelo Brasil, pela região, sabe? Regionalidade, porque assim, ó, ele falou uma vez, e é muito verdade. Por que um brasileiro, ele aqui era um empresário e ele não conseguia, e ele foi para os Estados Unidos lavar a casa e trabalha dia e noite e está prosperando. Tem uma energia. Aqui ele era vítima, estava confortável, o sistema. E por que lá vai? Tem uma vibe. A vibe, ela influencia, não adianta, é a vibração mesmo, é a vibração. Então, além de a gente estar mudando, a gente tem que orar, porque eu aprendi há pouco tempo na palavra que a bênção também é geográfica, né? Energia e frequência. Então, a gente tem que orar pelo Brasil, porque realmente veio essas pessoas sofrendo, né? De Portugal, das viagens de escravos, né? Nesse sentido que eu quis dizer, eu fiz um curso de heranças geracionais e maldições hereditárias, e vem na genética, né? E a ambiência, que aí nos causa hoje, porque a gente vai para os Estados Unidos ou vai já, aqui tudo dá certo. Então, e é a mesma pessoa, né? Por exemplo, se vai a mesma pessoa, então não é eu, né? Mas, viu, Dani, só uma pergunta. A pessoa também que ela vai lá disposta a fazer certas coisas que aqui ele não faz. E nem está disposto a fazer. Então, não é só a ambiência de lá. É o espírito da pessoa também, que é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Nós estamos, o padre nos passou uma série de posicionamentos, ele deixou claro que Deus repudia de todo o coração a vitimização, mas a gente tem que estar trabalhando com a gente, porque eu não sei vocês, mas muita coisa relacionada à questão de vida, e às vezes você nem percebe. Né? É o momento da gente procurar, porque você vai achar, para pelo menos eliminar. Então, eu estou comentando, porque muita gente que fala a respeito disso, eu sempre comento. Tudo bem, o cara vai lá,
cara vai lá, ele está sujeito a lavar o banheiro, ele está sujeito a trabalhar de diária. Coloca o valor de uma diarista aqui. Não estou dizendo que a pessoa for ser diarista mesmo aqui, ela não ganha pouco, não. Não, a gente. Não, é só a gente. Ela tá indo. É todo. Não, vocês não sentem que é um quebra-cabeça, que tem uma pecinha, daí quando a figura tá se formando, tem outra pecinha. Né? Encaixou essa pecinha. Né? A Cláudia disse: é zona de conforto. Encaixou. É ambiência. A gente vai encaixando, é tudo. Só que tava falando de ambiência também. Claro que não é, senão a gente vai dizer: que lugar que tem uma energia negativa. Aí vão ser vítima acusando o lugar. Claro que não, mas é tudo um processo, são pecinhas, né? Olha só, deixa eu falar um pouquinho aqui também, que tem várias coisas aqui que eu estou querendo falar. Fizeram há um tempão, eu não sei exatamente quando, fizeram uma experiência, né? Levaram uma série de monges para meditar em um mosteiro. E esses monges ficaram meditando ali por 10 dias. E depois eles foram avaliar o índice de criminalidade daquela região, daquela cidade. E só porque os monges estavam meditando, o índice de criminalidade caiu absurdamente naquela região. Então, assim, quando a gente está num lugar, a ambiência, ela influencia muito, sim, o nosso comportamento, o que a gente faz. A gente não tem como mensurar muito todas essas influências. Quando sai uma pessoa daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos, tudo bem, lá ele está disposto a lavar banheiro, limpar chão, fazer uma série de coisas. Mas o país é muito mais próspero. Então, é muito mais fácil as pessoas progredirem em um lugar onde está todo mundo nessa frequência, nessa vibração de mais do que aqui. Tem muitas, como você falou, né? Tem muitas pecinhas que se encaixam. Então, a gente precisa entender um pouco e abrir um pouco a cabeça, porque é por isso que a gente fala, que o Pablo fala muito da ambiência, da ambiência, da ambiência. Se a gente ficar com os nossos amigos lá, que querem beber, fazer churrasco o final de semana inteiro e ouvir pagode, enfim, não fazer nada, não estudar, não trabalhar, a gente vai ficar como eles. A gente não vai progredir. Então, a gente tem que romper algumas relações, alguns ambientes, para que se a gente quer sair dessa zona de conforto, né? Aí, voltando lá para a zona de conforto que a Cláudia perguntou, o nosso cérebro, ele gasta muita energia pensando, para resolver as funções todas. É o órgão que mais gasta energia no nosso organismo todo. Então, qual é a tendência? A tendência do ser, do corpo, é sobrevivência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso gastar muita energia com muitas coisas. O que o cérebro faz? Ele tende a fazer com que você se comporte de acordo com aquilo que já estava pré-determinado. Se você já tem um comportamento de se posicionar como vítima, aquilo já é conhecido, é mais fácil, já existe um caminho neural estabelecido dentro do teu cérebro. Então, mudar é mais difícil. É por isso que as pessoas teimam e ficam presas na zona de conforto, porque já existem uma série de caminhos neurais daquele tipo de comportamento, para que a gente romper isso. É como se a gente estivesse abrindo uma nova trilha no mato. No início é difícil, é muito mais difícil, é muito difícil, mas quanto mais você anda por aquele caminho, o mato já não está mais crescendo tanto, fica mais fácil seguir, e aí a gente vai construindo uma nova via neural para novos comportamentos mais elevados, mais prósperos, enfim. Então, a discussão, esse assunto, é um assunto que, gente, se estende, dá para a gente ficar uma semana só falando de vitimismo. Mas é bem por aí, assim, tem muita coisa que a gente precisa entender para saber por que eu tenho em ficar no mesmo lugar. Eu esqueço, eu vou e nem percebo que eu estou me comportando como vítima até que alguém me fale, né? Porque ver no outro é mais fácil do que ver na gente. Então, aí de vez em quando a gente fala assim, ai meu Deus do céu, eu tô me comportando como vítima de novo. Não, o que é isso? É porque já está acostumada, é um caminho que já é fácil. É isso. Mas alguém quer falar? Pessoal, às vezes fica quietinho, pode abrir o microfone e falar.
Se ninguém quiser falar, a gente fica falando aqui. Da energia, o Lê um dia juntou, né, um rios ali, bem interessante da frequência. É como a gente está no AM e FM, gente. Então tem a onda longa e a onda, eu gosto de dar exemplo, tipo, de uma balada. Então ela é assim, né? E se a gente uma música de Mozart, Beethoven, ela tem uma onda assim. Então a vibração é assim também. Então quando a gente medita, tem uma música calma, uma música, né? Quem opera, muitos médicos botam Mozart, Beethoven. Então a gente fica com aquela vibração. Tá vibrando, tudo vibra. Né? Então, tudo é átomo, prótons, nêutrons, elétrons. Então, ele vibra, tudo, né? O núcleo do átomo é energia. Então, tudo vibra. Então, a vibração de um local, ela pode ser alta e baixa, positiva e negativa. Isso é fato. Então, aquilo conduz, porque é uma onda. É tipo onda de mar. Você tem uma. Vocês nunca. Eu digo, exemplo, quando tu tá no mar, o mar tá quentinho, daqui a pouco vem uma onda fria. É aquela onda passou. Então, aquilo prova que tem um redemoinho, que tem uma onda. Então, aquilo leva. Como que a gente não é levado pelo mar? Como que a gente não vai acreditar que, né? Então, tá aí a natureza para nos ver. Então, a gente realmente, os locais. Não é porque alguém te influenciou, que também, né? Um tá bebendo, tu acaba bebendo. Mas existe a energia, assim, de os monges orando. E tem relatos, né? Um monte de... Ficava orando por um hospital psiquiátrico, uma ala psiquiatra. E aí ela foi curada, entende? Orando, mandando energia. Então, é bem nessa. E aí a gente tem... Por isso que a gente tem que orar mais pelo Brasil. Vou contar um negócio pra vocês. Eu fui na plataforma, né? Várias vezes, naquelas mas eu fui, não sei se vocês foram, mas eu palestrei lá. E tem um local, tem o relógio de oração 24 horas, alguém orando lá dentro, por ele, por o local. Por isso que o local é mágico, como dizem. Tem uma sala. E aí ele aumentou, existia já a oração 24 horas, aí são intercessores que troca. Eu fico das 6 às 10, às meio-dia, uma galera do meio-dia às 5, das 5 às 6 da manhã, eles trocam, e agora é com louvor. Ele, desde que ele entrou na política, ele entende que tem que ir louvando. Então tem grupos de louvores 24 horas nessa sala orando. E quando ele faz o IP, eu me arrepiei agora. Quando ele faz o IP, ele tem do lado do palco lá atrás, tem com as mãos levantadas. Eles trocam de meio, quem até conseguir, não, mas é 24 horas com a mão levantada. Então, realmente, a energia, olha aqui, quando ele diz aqui, aqui tem governo, aqui não tem, aqui. Então, ele abre o céu, realmente. Então, quando a gente fala, é papo, não. Por quê? Mas a gente pode fazer isso nos lugares, a gente está aí para ser luz, né? Pode modelar, né, toda essa situação. Né? Não teve o livro que nós lemos no pior ano que fala a respeito desse tema, quando ele fala da questão dos lugares, de 1% que estaria trabalhando, como a Tracy falou, não como monge, mas no sentido de oração, para captar e trazer coisas boas, que há uma diminuição da criminalidade, foi um dos livros que a gente leu aqui. O Limite Zero. Limite Zero. É o Dr. Wayne, um médico havaiano, é do Ho Oponopono, é o Limite Zero. É isso aí. E aí ele é psiquiatra, eu não queria comentar aqui e dizer, mas né? E aí ele curou uma ala orando à distância. E eles todos se curaram. Ninguém conseguia chegar naquela área, era só amarrados, que eles pegavam os enfermeiros, era só com cordas, eram muito violentos. É o Limite Zero. A gente leu, ele mandou ler. Olha, eu estou escrevendo um e-book sobre gratidão. E gratidão é a escolha, né? É muito dessa escolha, que é de sair da zona de conforto, escolher como que você quer, com que frequência, com que energia você quer se alinhar. E quando você está alinhado com energias elevadas, gratidão, de amor, você tem uma resposta do universo.
quando você resolve estar alinhado com a raiva, com a irritação, com a angústia, com a tristeza, você tem uma outra resposta do universo. Mas é a gente que decide, né? É a gente que comanda a nossa energia, a gente que comanda a nossa vida. É isso que é assumir a responsabilidade também, né? De escolher. Não, eu não quero. Às vezes acontece, a gente dá uma topada aí com o pé e dá aquela raiva, mas é aquilo que você quer. Qual é a escolha, né? Não é o que fazem com a gente, é como que a gente se comporta, o que a gente escolhe. Vibrar, seguir, com que sentimento, com que tipo de pensamento que eu vou me alinhar. Então, E aqui a gente tá muito no mundo da teoria, né? Hoje aqui. A gente tá como se a gente não tivesse esses tipos de problema. O Paulo falou que muitos de nós temos e eu tenho também. Se alguém quiser levantar a mão e falar assim, eu tô passando por isso aqui. Esse é meu ponto de vitimização. E eu vou te falar até o meu aqui. Eu passei por processo de depressão, já falei aqui, com ansiedade por 6 anos. E por muitas vezes eu me pego abalado e eu coloco a culpa nisso ainda. Ainda me pego assim, sem força para fazer tal coisa. Às vezes a cama me chama, às vezes quer me puxar para trás. Eu falo, não, a culpa é disso lá. E às vezes quando eu me sento ali e falo assim, cara, não tô legal hoje. Eu fico assim, foi a culpa daquilo lá que aconteceu lá em 2016. Para aquele negócio, ainda tenho resquícios dessa vitimização que eu fui lá atrás. Então, Você se perdoou? Oi? Você já se perdoou? Já me perdoei, não tem problema com isso, mas ainda vem à mente muita coisa. Eu não tenho problema nenhum com isso hoje, mas eu vejo que quer me puxar de alguma forma ainda. Então, eu estou levantando a minha mão aqui. Eu, como todos nós aqui, temos nossos pontos em cada um no nível, né, de dificuldade com essa questão de vitimização. Dessa coisa que vai te puxar, vai te levar lá para trás, vai querer te aprisionar de novo. E você tem que lutar com isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Olê, o que eu penso, tá? Eu posso te dizer que não foge e reconhece. É aquela história, não adianta tu dizer a depressão ou o que te levou foi culpado. Acho que tá aí a virada. Eu culpo aquilo, ainda culpo. Não, vai culpar o resto da vida porque tem um culpado. É isso que eu quis dizer. Tu tem que culpar o cara que matou o fulano, eu vou esquecer. Não, teve um culpado de uma vítima, de um crime, vamos assim, ficar mais fácil, né? Reconhece. Não, eu tive uma depressão e isso me atrasou minha vida. E isso tá querendo me para puxar. Assume. Isso não é errado assumir. Porque daí a gente muda, não, o culpado. Não. Tem um culpado, daí traz clareza. Mas o que eu vou fazer diante disso? Eu decido, é a decisão que a Tracy falou. Eu decido hoje que eu vou conseguir, eu vou levantar. E eu vou levantar. E eu vou levantar. Entendeu? É aí que eu penso. Isso, não é errado. Não, isso eu já puxei lá atrás. Eu sei que a causa não é nem a depressão, nem a ansiedade. Foram caminhos mal tomados, atitudes mal tomadas que eu já tomei para mim, já falei, tudo isso aqui que aconteceu, tá aqui, ó. Eu bati no peito, é meu. Mas eu quero dizer assim, que isso vai sempre te puxar. A vitimização, essa situação vai sempre querer te puxar de volta. Ela não vai querer te largar. Ela vai pegar na perna aqui, vai segurar com você. Você não vai subir, você não vai correr, você não vai avançar, você vai sempre ter que ficar aqui comigo. E sempre vai ter algum ponto, em algum nível que você vai se vitimizar de alguma forma. O perdão é só o que o Pablo comentou. O perdão, ele ocorre, mas as consequências do erro, eles vão existir. Aí o que eu acho que pode estar ajudando é o que a Tracy falou. Você precisa ter de forma clara como é que você vai. Eu falo no aspecto vibracional, porque a gente tem que comentar isso. Mas o que você vai optar de ter como o parede da tua vida? O que é mais importante? Qual o pensamento? A gratidão, né? Você quer ser bênção, você quer ser generoso, você quer... Então, você começar a usar essas coisas que vão trazer uma outra frequência e ter isso priorizado na sua vida. Como a Tracy falou, é uma opção tua. Oi, gente, eu acho... Quando a gente... Só uma frasezinha. Todos nós temos, e eu acho que isso define o espinho na carne de Paulo. Todos nós temos.
Exato. Queriam É fazer isso mesmo, eu concordo com a Dani. Mas a gente é em camadas, né? É como se fosse uma cebola. Então a gente já limpou as camadas de cima, mas tem lá um núcleozinho, né? Às vezes você não, já perdoei, já me superei, já passei por isso. Mas se de alguma forma esse aspecto está voltando, talvez tenha alguma coisa além que você precise olhar. Olhar, acolher e continuar a vida em frente. Porque se você tivesse superado 100%, não estaria mais sendo puxado por Você já isso. gravou ele fazendo isso? Mas, de alguma Mas forma, O que você algumas pensa, a minha coisas vida voltam tá na assim nossa hoje vida porque é para a aquela gente, atitude que eu não tomei lá atrás. Aí sempre vem alguma Mas coisa. é por isso que tu não Aparecer perdoa. ou só um som? não, mas veja bem, a gente também. A Um frase pecado, um erro, por exemplo, em é que tu não te você se culpou, tu não te relaciona. perdoa, Lê. Tu não te perdoa. Você se relaciona com uma outra pessoa, aí você acaba saindo, tendo um filho fora do casamento e tudo mais. A pessoa te perdoa, você se perdoa, mas a criança está lá, a pessoa está lá. Você está me entendendo? Então, às vezes, isso acontece com a gente e a gente gera filhos que não é humano, mas você gera outras coisas que elas vão continuar nesse sentido. E a gente precisa aprender a distanciar. Não é que não vai existir, ela vai continuar existindo, mas entra aquilo que nós comentamos. Vai depender de como você vai se posicionar, nas opções que você vai colocar e que vai servir de referência para você ter a vibração e a frequência que Paulo comenta. É onde nós estamos aqui trabalhando para ter um posicionamento mental parecido com o de Paulo. Gente, eu também tive situações, eu também depressão, tive tentativa de suicídio por causa de separação, eu entrei em depressão profunda 7 anos, foi mais ou menos o teu período. Então, assim, ó, como que eu saí, tá? Primeiro, porque antes eu não era cristã, né? Daí foi aí que eu entrei uma amiga me levou na igreja e foi aí que eu entrei na igreja, enfim. Então aí juntou com todo o meu conhecimento. Mas vamos lá, não importa o problema de cada um, todo mundo tem, então vamos lá. Como que a gente supera e isso não vira o tal do espinho na cara? Primeiro, o drive que eu entendi, tudo que eu conhecia não adiantava se não tinha um conhecimento da palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e seguem segundo o seu chamado. Se aconteceu, e se Deus governa a minha vida, vai ter um propósito. Mesmo que eu não entenda. A pior coisa do mundo tem horas que eu não consigo responder. Tipo, uma aluna perguntou, mas o netinho dela morreu, o médico errou. Eu não sei, eu só sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e seguem segundo o seu chamado. Vai ter um propósito nisso. Morreu o primeiro filho de Davi e veio Salomão que seguiu o trono. Então, a gente tem que acreditar, primeiro, que todas as coisas, aí tu tem que virar um mantra, todas as coisas cooperam, aquilo aconteceu, mas tem um propósito. Segundo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Terceiro, quando eu entendi a tal que o Pablo fala, porque eu não tinha passado pelo ali, o método T, quando eu entendi a minha verdadeira identidade me curou, porque se eu sou filha de Deus, se eu sou princesa, se eu sou uma leoa e eu posso todas as coisas, eu tenho a genética dele, não do meu pai que me rejeitou, meu pai também, tá? Então, eu não tenho a genética dele, eu tenho a genética do meu pai, e se meu pai governa sobre tudo, eu vou conseguir dar a volta, e isso aí foi só pra me dar o pulo. Então, tu tem que todo dia falar isso pra ti, até a tua mente reprogramar e acreditar. Aconteceu, Lê. Agora, era pra acontecer pra ele. O Pablo não sei o que, ele foi da Brasil Telecom, ele não fazia nada, ele era não sei mais o que, mas isso foi pra ele ter o propósito. O meu é porque eu levantou o propósito. Então, primeiro é o drive. Tá bom? Porque quando a gente continua se culpando por uma coisa que aconteceu, a gente é a maior blasfêmia contra Deus. Nós cristãos, não ateus. Ei, se Deus sabe tudo, tu tá querendo dizer Deus não sabe. Tu me deixou, né, Deus? Tu me deixou, tu fez isso aí, foi o diabo, sei lá o quê, entendeu? Não, só um pouquinho. Pode ter sido o diabo, né? Ele veio pra matar, roubar e destruir. Mas Deus vai fazer do limão uma limonada. Tu acha que foi Deus que mandou a mulher do Potifar pegar lá? Não, foi uma armadilha demoníaca. Mas ele usou isso pra ele treinar ele depois. Judiou do meu filho, pois agora ele vai virar governador.
Então tu tem que entregar cada vez mais. Eu fui isso, eu fui drogada, eu fui, não é que é drogada, prostituída, eu fui. Mas Deus, José, eu tô na cadeia. Mas eu sigo o Deus, o Senhor sabe o que vai fazer comigo, o Senhor sabe, eu tô aqui. Mas o Senhor, eu entreguei meu coração pro Senhor, o Senhor faz a minha vida. Faz o limão uma limonada. Se tu seguir, não reclamando, tá murmurando no deserto lá, que quem morreu no deserto, Moisés e a turma dele, ele vai te levantar. Então, isso foi na palavra na veia. Tem que ser essa, Lê. E aí, assim, ó, parou. E se tu não te perdoou, e a graça tem um favor imerecido, então ele vai te levantar pelo que tu faz diante do que te aconteceu. Eu errei, eu fui lá, o Davi, né? Adulterei, perdi um filho, mas eu fui um grande rei. Ele é pela graça e pelo que ele faz diante disso. Então, todas as coisas que tu fez no passado, nós fizemos, que atrasaram nossa vida, que se eu soubesse disso... Gente, eu sou bebê na palavra, eu digo, meu Deus, se eu soubesse disso... Se eu soubesse disso, meu Deus, eu errei por ignorância, por não saber a palavra. Ignorar, Senhor, perdoa, eu não sabe o que faz. Eu falo para Deus toda vez. Eu não sabia da palavra, não era católica, não sabe nada. Né? O meu estilo, perdoa aí qualquer. Né? Então, eu amei a palavra que quando eu me batizei, eu batista, vai estudar, fiz tudo que é curso, teologia, e aí eu entendi tudo, clareou tudo. Então, querido, Deus sabe de todas as coisas e Ele te enviou. Lembra? Ele te enviou, meu filho amado, eu sei tudo que eu tenho, eu te criei antes mesmo de colocar no ventre da tua mãe, Jeremias. Ele tem uma promessa para nós. E tem caminhos que a gente não vai entender. Davi errou, José nem errou, coitadinho. Como que ele vai entender, gente? O cara foi... A gente fala de vitimismo. Eu dou aula do José. Meu Deus, ele foi vendido para os 12 irmãos, pelo amor de Deus, e queriam matar. E o cara firme na fé. Ele não tem uma frase, só se eu pulei essa. Ai, coitadinho de mim, Deus. Não tem uma frase de José. Aguentou firme no osso. E aí depois passa uma caravana e leva ele para o Egito. Por quê? Era um plano de Deus. Levar ele era o jeito dele para lá. Só que o que ele fez? Quietinho, resignado. Deus sabe o que faz, eu vou junto. Eu tenho que ser honesto diante de Deus, eu não posso trair meu pai. Não era mulher lá, eu não posso trair meu pai. Não. Viu? Ele fez o que o Pablo fala. Ele foi governante em todos os lugares que ele esteve. Que isso? E o que nós falamos ontem, que é ser para ter, ele governou como prisioneiro e virou governador. Então, o que tu fez, Deus perdoou. Se não perdoou, pela graça te basta, é tu que tem que te perdoar. Que Deus quer a nossa prosperidade, Ele quer pessoas como nós, boas de coração. Davi, mas era um segundo coração de Deus. Então, e eu vou te dizer, e a segunda coisa que cura, além da palavra, é resultado. E aí, o que tu vai ter? Tu não tem resultado? Bom, então, eu acordava na cama no início da pandemia. Foi quando eu comecei. E eu digo assim, Senhor, por que o Senhor está me chamando? E aí eu marcava uma live, uma reunião dessa, e eu só ouvia aquela música. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu curo tudo que te faz chorar. Eu dilacerada, com separação e tudo dilacerada. E ele vai e abre uma live e faz um curso e faz um método e atende um, e eu fui. E eu só sabia que eu tinha que curar mais um, e eu tinha que ajudar aquela outra, e eu tinha que ajudar aquele outro, e eu pensava na cura o meu mundo, o Espírito Santo falava, era uma mantra, no meio da noite, deixa eu te usar, deixa que eu cuido de tudo. Então, o resultado cura. Porque daí um deu, aí o outro, e o outro, e o outro. Ah, Dani, eu não tenho que... Porque tu tá assim, porque não tem ainda o resultado que tu quer. Da onde tu viu que tu vai ser. Calma, José, Davi, e aí vamos. Tem um tempo, mas tu tá no caminho, como nós todos estamos. Mas aí a gente tem que usar a energia que o diabo quer que a gente vá pra cama para levantar e curar um que precisa da nossa altura, como falou pro Reginaldo ontem.
Sempre tem o maior, mas tem o menor que precisa de nós. E aí tu fez uma sala, tu fez outra sala, e tu fez outra coisa, e tu fez outra coisa, quando vê, tu tá fazendo, e aí ficou pra trás aquele homem. Aquela Daniela de 2018 e 2019 ficou pra trás. É isso. Fez sentido? Total, pra cima. É isso aí. E aí tu não tem coragem por ti. Olha que coisa horrível. Porque a gente se deixa. Porque quando a gente tá nessa fase, a gente não se ama ainda, não se respeita. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Tu ainda não tá com orgulho de ti. Porque tu não deu o resultado que tu viu. Tu ainda não é o rei. Tu não é o governador. Pensa em José e Davi. Mas tu não pode ficar pensando nas coisas erradas que fez. Por ti tu não levanta. Por ti tu quer na cama. Ai, por mim. A gente já fala assim, né? Por mim eu ficava dormindo hoje até meio-dia. Por mim. Mas se tu faz por outro, tem outro que hoje, se eu não fizer, vai morrer. Eu tinha mulheres que estavam se cortando. E aí hoje, então, eu tenho que levantar. E aí, por isso que Deus falava, levanta, tem alguém. Então, e aquilo te motiva, o outro te motiva. Que coisa louca. E aí tu levanta pelo outro, e tu levanta por mais um, e tu levanta por mais um, e tu levanta, e quando dá 1 ano, dá 2 anos, dá 3 anos, e aí tu não para como o Pablo. Foi isso que motivou ele, o que estava dando certo. Ele virou uma máquina. Entende? Então levanta no início, até tu ter orgulho de ti e conseguir, porque não é da noite pro dia que a gente se cura de tudo, faz pelo outro. E aí ele, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Meu Deus. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. De tudo é cantora. Isso aí. Eu não. A voz tá quase rachada, mas sou palestrante, todo mundo me aguenta. Então vamos lá. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que ir pra cima. Essa música aí falou muito comigo em todo o processo. Sempre quando eu ia na igreja, tocava essa música na Assembleia de Deus, quando eu congregava lá. Toda vez era a mesma música, essa daí. Sempre me fazia desaguar, assim, dentro do processo, né? Mas é isso, vamos pra cima. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que gosta de você e que está... Eu ouvia muito essas músicas. Nossa, e chorava. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Daniel. Oi, quem me chama? Você pode repetir? Você falou que são 3 coisas que a gente não pode esquecer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que nos fortalece. Quem falou é a Grazi. Grazi, detalhe. As pessoas param nessa frase, nessa vírgula. Não funciona nessa vírgula. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu chamado. Tem que amar Ele e tem que estar na estrada que Ele manda. Porque se tu está na estrada errada, e se tu não ama Ele, não, aí eu amo. Ama mesmo? Ama mesmo? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si. Então, todas as coisas cooperam se tu tá na estrada que ele te chamou. Todas as coisas cooperam e ama ele. Porque eu digo de amar porque tem gente que odeia. Eu pego alunas que estão de mal com Deus porque Deus me roubou, matou meu filho, sabe? Eles assim estão num conflito. Porque Deus me deixou fazer isso, porque Deus me tirou tudo. Aí estão em conflito. A gente tem que fazer uma religação com Deus e fazer uma conexão com o Criador. E aí a gente vai desconstruindo que é o diabo que quer fazer que a gente fique o brabo com o pai. Não tem nada. Então, enfim. Aí todas as coisas cooperam para aqueles que o amam e seguem segundo o que ele mandou fazer na estrada dele, mesmo que a gente não saiba direito, mas está no caminho, na estrada, né? Todas as coisas, eu tudo posso naquele que me fortalece e resultados. Então, mas aí tu não tem coragem por ti. Então, é ajudar outra pessoa.
né? Deixa eu te usar para curar. A gente curar não é médico. Eu posso curar na área financeira, né? Que foi curar é ajudar uma pessoa que tem uma falha em alguma coisa. Uma roupa, uma pessoa que faz a unha, ela curou e me deixou uma bonita. Ela tá me deixando, ela tá fazendo uma coisa. Isso é cura. Não só cura no sentido de a gente ir lá, agora todo mundo né? Faz alguma coisa para ajudar a pessoa. Não. É com o que tu sabe fazer. Uma comidinha, eu digo, né? Faz um bolinho para alguém, uma pessoa faz isso, faz aquilo. Na sua área, tu cura vidas neste sentido. Então, ajudar, é o transbordo. Se tu faz por outro, tu tem coragem. Quando tu ainda está em processo de cura tua. Tudo coopera, eu posso todas as coisas. Isso por quê? Porque eu sou filha de Deus. Eu sou imagem e semelhança, e quando eu me menosprezo, eu estou menosprezando a imagem e semelhança. Isso é blasfêmia, gente. Sabe aqueles cristãos ferrenhos? Eles blasfemam contra Deus e não sabem. Por quê? Porque eles aí saem da igreja, eu amo Deus e eu me odeio. Se eu sou imagem e semelhança dele, eu odeio a imagem dele. Então, tu tem que te amar. É muito profundo, gente. Por isso que quando a gente entende de inteligência emocional, a gente vai mais fundo na palavra. Eu tenho que me amar o próximo. Por que eu posso todas as coisas? Porque eu sou filha do rei. E o rei pode todas as coisas, logo eu sou princesa, então eu consigo tudo. Eu sou leoa, tenho meu movimento leoas do reino, porque eu sou uma leoa, filha do leão da tribo de Judá. E leão não é mimizento. Eu tenho movimento. Deixa de miar, é hora de rugir. Vocês vão depois entrar. Deixa de miar, é hora de rugir. Então, assim, gatinhas miam, leoas rugem. Sabe que ela pensa que tu é a mãe dela, né? É isso aí. Mas o Pablo comentou a respeito disso, do acesso. Meu demais, Você então. falou, principalmente acessar através do favor de Deus. Porque mesmo que eu não seja merecedor, eu vou acessar pelo favor de Deus. Isso é outra chave. Estamos juntando, a gente tem que fazer um quebra-cabeça, né? Montando assim desenho. Essa é uma chave, gente, pro culpado. O culpado, porque daí a gente, ou não merecedor, eu não mereço. Hoje eu não acordei cedo, sei lá, hoje eu não caminhei, eu não mereço. Eu vou ser uma. Gente, um dos meus maiores bloqueios é merecimento, porque eu sou muito exigente. Então, de mim, né? Hoje eu não fiz, não mereço. Porque eu não mereço. Olha, os outros fizeram direitinho, eu não fiz. Isso me curou quando ele não é o favor imerecido, a graça é de graça. Isso foi uma chave. Porque pra gente que é muito perfeccionista ou muito exigente, não era perfeccionista, mas exigente comigo. Eu não fiz. Eu era muito sincera. Quem não fez o trabalho? Eu ia dizer, não fiz, né? Daí Deus não vai me dar, não vai me dar. Quando eu entendi que a graça é de graça e que é o favor imerecido, depois que eu entendi a história de Davi, não, né? Então, é claro que tem os resultados, né? Mas que ele, depois disso, ele deu Salomão, então, né? Ele resolveu a situação. É muito forte. É muito forte. O favor imerecido. Isso aí, pessoal. Bênção hoje, hein? Obrigado por tudo aí. Eu me coloquei à disposição justamente para a gente ir mais fundo, né? Sair do raso e ir para o fundo mesmo, para que todos possam sentir, porque eu sei que cada um tem suas dores, cada um tem suas coisas, e às vezes não quer expor, tem vergonha de expor, né? É para a gente ir um pouco mais na tacada ali, um pouco mais fundo. Vamos finalizar aqui, é 8h36, e amanhã tem mais. Quer que eu coloque o boot na tela aqui para fazer? Para quem não viu a live, quer que a gente ore aqui? Ele estava forte hoje, né? No final foi forte. Põe o boot, né? Viu, Leandro? Ele chorava. Leandro, não, porque, assim, só para me inteirar do grupo, nós temos os colegas que estão participando do Miriam e tem outros que não estão participando, é isso? Exato. Tá. Não, eu digo porque a gente poder participar, por exemplo, porque eu acho que é uma oportunidade também para a gente
quem está assistindo está transbordando. Você está me entendendo? Eu participei de um outro grupo e eu achei interessante. Assim, eu estou dando a gente ter um dia responsável vamos supor, o Leandro fala, aí depois outro dia a Dani fala, depois quem estiver participando, por quê? Porque ele vai também nos oportunizar a treinar nesse sentido, porque a Dani, ela já, né, você também já tem hábito, e a gente que está iniciando também é interessante, por quê? Porque aí depois vai a complementação de cada um nesse aspecto, que a gente vai, assume esse compromisso no sentido de repassar o que ele passou, aí a gente complementa, cada um complementa, e aí entra essa outra parte que a gente depois acaba fugindo um pouco do tema, não que não seja interessante, mas já que o nosso papel é também transbordar com os colegas, eu acho que fica mais... Eu acho que fica legal. Eu acho que tem que dar uma aulinha, é isso que o Paulo quer dizer, né? Dar uma aula do conteúdo, é o resumo, né? A aula, para entender, hoje a aula foi disso, né? Ele falou disso, realmente, em cima da aula, e daí depois que a gente começa com os extras. Então, Paulo, amanhã você vai estar aqui, 7 horas? Não. Já ia organizar. Não, mas assim, não, eu na entendi. próxima, porque amanhã eu tenho um compromisso. Amanhã eu vou fazer meu network, eu vou ter que ser caixa, uma festa de aniversário da cidade aqui. Estou retaliando. Pode falar, Cláudia. Eu quero ser bem breve, mas Deus está me trazendo algo aqui à memória em relação de tudo que foi falado aqui. Eu também tenho uma história de abandono, né, pelo meu pai. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. E aí a Dani trouxe para a nossa reflexão que todas as coisas cooperam. E Deus trouxe ao meu coração que o próprio Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz. E aí eu pergunto para vocês, para nossa reflexão, por que isso aconteceu? Porque chega um momento em que Jesus fala para ele assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que prevaleça a sua vontade. E a Bíblia vai dizer que Deus se afastou de Jesus. E aí eu quero trazer para vocês que esse processo foi necessário para que o chamado de Jesus fosse cumprido, para que o propósito de Jesus fosse cumprido. Porque se a gente sabe que se estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o pecado não habita em nós. Cristo era Deus aqui na terra, o pecado não estava dentro dele. E para que Cristo foi chamado? Qual a finalidade de Cristo na terra? Não foi para remir os nossos pecados? Não foi para carregar os nossos pecados? De que forma o pecado alcançaria Jesus? Nesse momento, Deus teve que se retirar, o Espírito Santo teve que se retirar para que somente a porção carne de Cristo, que já estava pregado ali naquele madeiro, pudesse receber todo o nosso pecado, e aí sim Cristo cumpriu o chamado dele. Tanto que ele falou, tetelestai, está consumado, e aí sim ele deu ali o seu último suspiro. Então, Leandro, Dani, e para mim também, porque isso tem que fazer sentido para mim primeiro. Se o nosso Pai aqui na Terra nos abandonou, é porque há um propósito. E a minha oração nessa noite é para que Deus venha confirmar para nós o porquê. Qual é o nosso propósito? E tudo aquilo que nos machuca, né? Tudo aquilo que nos fere, toda ferida fechada é porta de ministério aberta. Então, nós somos curados para poder curar. Eu tenho certeza que outras pessoas estão passando pela mesma história que nós passamos. Hoje nós sabemos o motivo, hoje nós sabemos o porquê, hoje nós sabemos o caminho. Então, é apresentar o caminho e a verdade e a vida para aqueles que estão atravessando aquilo que a gente já atravessou e hoje a gente já sabe ressignificar. Então, que a gente possa refletir que todas as coisas cooperam, inclusive o abandono, seja lá o que for. E só para eu concluir aqui a minha fala, quando Agar vai para o deserto com Ismael, que ela é expulsa por Sara, Deus assume a paternidade de Ismael.
Então, quando você deixa de ter alguém te protegendo aqui na Terra, um pai aqui na Terra, é Deus quem assume a paternidade. Então, que a gente possa aprender, né, na cruz, né, nesse sentido, como é a paternidade, para que nesse sentido aqui na cruz eu possa entender a paternidade na Terra. Amém? Obrigada aí pela oportunidade. Amém, amém. Eu entendi tudo, faz todo sentido. Perfeito. Então, Gilberto, ó, tranquilo. A gente começa a fazer esse revezamento. Eu vou mandar uma enquete lá no grupo, lá perguntando quem comprou, quem está dentro do Minion, quem não está. E a gente faz esse É porque você revezamento. distribui, reveza. Amanhã eu não posso, mas se quiser no domingo, na segunda, na terça, eu estou à disposição, Fechou. tá? E responder lá, a gente toca o terror aí. Eu acho que faz sentido, sim. A Dani também tá, não tá, Dani? A Dani tá. Então, Mas eu a deixo para outra Cláudia. pessoa para transbordar. Eu só falo depois. Treinar. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se eu consigo colocar som nessa bagaça aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Aumentar o som. Ver se vocês ouvem. Tá ouvindo? Baixinho. Não dá para ouvir. Não dá Ô, pra Lê, ver. deixa eu dizer uma coisa, aqui eu ia falar contigo individual. Se antes do IP ou num dia, sei lá, não sei, talvez domingo é dia das mães, a gente pode fazer um desbloqueio. Eu posso conduzir aqui para fazer um desbloqueio, vou jogar tudo para fora, assim. Show. Gente, isso é resposta de oração. Eu pensei nisso hoje. Eu pensei, não, porque agora eu me lembrei, eu pensei na hora que ele tava falando, eu disse, esse Porque pessoal ele vai fazer o IP, né, dentro do vai. Million. 28. Aí veio a É. Dani, eu falei, puxa vida, a Dani podia ministrar isso pra gente. Tá, vamos. O IP vai ser dia 28. Acho que é domingo, né? Uhum. É um domingo. É domingo. A gente pode fazer isso no Mas sábado. antes. No sábado. Não todo IP. A gente pode ir fazendo algumas técnicas de desbloqueio, assim. Eu pensei na hora, porque eu lembrei eu pensei nisso neste momento, e agora vi de novo. Tinha até esquecido. A gente pode fazer, assim, de desbloqueio das coisas, assim, sabe? Dos títulos que eu digo hoje. Situações, né? Hoje foi. Não, ontem foi no merecimento, hoje. Então, de assim, né? Do vitimismo, e daí botar pra fora o vitimismo. Eu tinha pensado na hora de fazer no domingo, mas esqueci que era Dia das Mães, tipo um dia especial, sabe? Um domingo, um sábado, assim. Mas esqueci. Mas depois a gente vê amanhã um horário. A gente Depois. combina assim, a gente conversa. Fazendo logo, assim, pode ser 2, 3, 4 até lá, não só pertinho, entende? Uhum. Show. Vamos combinar isso depois no particular. A gente traz o pessoal. Fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. A Cláudia faz hoje, ontem eu fiz. Cláudia, a hora. Então, Deixa eu tirar aqui. Vai, Cláudia. Eita responsabilidade, vamos nós. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e amado Pai, a Ti, Senhor, nós rendemos graças, ó Pai. Graças pela oportunidade que nós temos, Senhor, de compartilhar da Tua palavra, de transbordar do Teu amor, de ajudar uns aos outros. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ser capacitados por Ti, nós possamos, Senhor Deus, ser libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede de viver o Seu favor, de viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra vai nos dizer, Senhor, que os Seus caminhos são mais altos e os Seus sonhos são maiores, e que nós possamos, Senhor Deus, estar prontos, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que em nome de Jesus, a cada dia mais, a gente possa ter a certeza no nosso coração daquilo que é o nosso chamado, daquilo que é o nosso propósito. E assim, Senhor Deus, também como a Tua palavra nos ensina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, que acima de tudo a gente aprenda, Senhor, a ressignificar a nossa identidade, saber quem nós somos em Cristo
Cristo, ressignificar a nossa imagem, da maneira como o Senhor nos vê, a sua imagem e semelhança, ressignificar também o autocuidado, Senhor, porque como nós podemos cuidar do próximo se nós não estivermos fortes? Pai, então, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer, nos traga o renovo, nos traga, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, que o Teu Espírito Santo venha nos trazer o discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, mas que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ter a certeza que uma das ordenanças que Cristo nos deixou foi o ide. Então, Senhor Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, para que a gente venha cumprir esse chamado, Senhor, de alcançar aqueles que ainda não te conhecem, porque a tua palavra diz que toda a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos, e nós somos filhos amados. Então, eis-nos aqui, Senhor, para que o Senhor venha nos levar, Pai, para aqueles que o Senhor confiar em nossas mãos, para que a gente venha transbordar do teu amor, transbordar da tua palavra, e que haja, Senhor Deus, transformação, casamentos restaurados, famílias restauradas, e que, acima de tudo, Senhor, nós sejamos, Pai, libertos daquilo que o inimigo das nossas almas tenta nos escravizar, mas ele já é derrotado, Pai, porque nós pertencemos a Ti, e o inimigo das nossas almas não tem autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Então, Senhor, que nós possamos ouvir única e exclusivamente a Tua voz, e que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia ter mais intimidade contigo, para saber aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a transbordar. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que deixou aí os seus afazeres para estarmos em comunhão, Pai. E assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se der confiança, vira vigília. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que nós tenhamos uma ótima noite. Até amanhã. Até amanhã. Gente, até amanhã. Tamo junto em unidade. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Boa noite.